Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes. O programa Ciência e Saúde promove dia 16 de março no auditório do Externato São Miguel Arcanjo, em Lisboa, o evento Família, Escola e Dificuldades de Aprendizagem. Venha assistir. Inscreva-se por e-mail ciência.saude@hotmail.com. Inscrições gratuitas. Vagas limitadas. Evento Família, Escola e Dificuldades de Aprendizagem, no auditório do Externato São Miguel Arcanjo, dia 16 de março, entre as 14 e as 19 horas. Apoio Worldprint, Brindes e Publicidade e Horizonte FM. Muito boa tarde a todos. Vamos dar início a mais um programa Ciência e Saúde. O programa Ciência e Saúde de hoje vem com a temática Constelações Familiares. E para falarmos deste assunto, convidamos a Lourdes Almeida. A Lourdes Almeida é da área administrativa, está a fazer curso de psicologia e tem formação em constelações familiares, na qual é facilitadora. Muito boa tarde, Lourdes Almeida. Boa tarde, Rosânia. Poderia, então, nos definir o que seria a constelação familiar? Como surgiu esse método, essa metodologia? Sim, as constelações familiares, portanto, é uma abordagem sistémico-fenomenológica. Quem desenvolveu este método foi um alemão, Bert Hellinger, que nasceu em 1925 e que ainda é vivo e ainda trabalha. Portanto, nasce na Alemanha este método e teve raízes na experiência pessoal do Bert Hellinger, que era teólogo. Trabalhou 16 anos na África do Sul com as tribos Zulu e foi diretor de várias instituições de ensino na África do Sul. Portanto, ele apercebe-se de como é que são as dinâmicas familiares dentro das tribos Zulu, começa-se a interessar pelos fenómenos que acontecem na família e depois vai buscar, portanto, interessa-se pela psicanálise, forma-se em psicanálise também, e tem as raízes ou os contributos teóricos do trabalho dele foram o método das esculturas familiares da Virginia Satir, que era uma psiquiatra norte-americana. Tem várias raízes, mas penso que as mais preponderantes foram o método das esculturas familiares da Virginia Satir e o psicodrama do Levi Moreno. Portanto, a partir daí e através das observações dele, ele desenvolve o seu próprio método, que é o das constelações familiares. E em que áreas ela pode ser aplicada? Olha, todas as áreas, portanto, isto é uma abordagem sistémica, não é? Portanto, o sistema é um todo composto por várias partes. Partindo daqui, a família, o sistema familiar, todas as partes, todos os indivíduos que compõem o sistema familiar interagem e influenciam-se entre si. Portanto, estamos todos sobre a influência de pessoas e de acontecimentos, às vezes até de gerações para trás, de pessoas que nós não conhecemos. Este método pode ser aplicado a 3 grandes áreas. Portanto, ao sistema familiar, à escola, ao sistema escolar, portanto, chama-se pedagogia sistémica, e às organizações, às empresas, portanto, ao sistema das organizações e do trabalho. Pode-se trabalhar nestas 3 áreas com esta metodologia. Pode dar-nos exemplo, então, dentro da família, dentro da escola e nas empresas, sim. Como é que isso funciona? Como é que isto funciona? Portanto, o procedimento O procedimento desta abordagem pode ser em grupo, no caso das constelações familiares e das organizações e do trabalho, podem-se fazer workshops em grupo, portanto com grupos de pessoas, em que o cliente traz um tema, posso até dar o exemplo de um tema, por exemplo, um caso de divórcio em que envolve filhos, família dos dois lados. Exatamente. Portanto, ou doenças, que são sintomas. O que é que aquele sintoma nos está a querer dizer? Porque é que se está a desenvolver aquele sintoma naquela altura? Portanto, o cliente põe o tema,
e convém não falar muito, nem desenvolver muito sobre a sua história, nem sobre o tema, precisamente para não influenciar o trabalho. Porquê? Porque o facilitador vai pedir ao cliente que das pessoas presentes vá buscar alguém que represente a si próprio, que represente, sei lá, a dificuldade, o medo de conduzir. Alguém para ele e para o medo de conduzir. Ou pessoas do seu sistema familiar, não é? E o que é que vai emergir naquele trabalho? Que é um trabalho silencioso, de falar o menos possível. O que é que vai emergir? Vai emergir a dinâmica que está oculta e que não se está a conseguir ver. Portanto, por mais que racionalizemos e que esta situação é assim, porque se passou isto e se passou aquilo, e vamos deduzindo, e a lógica e o raciocínio é muito importante, claro, mas neste trabalho a lógica e o raciocínio, como a minha formadora dizia muita vez, é como no intervalo de um filme, não é? Desligamos um pouco e vamos ali fora beber um copo de água, fica um pouco de parte, precisamente para poder emergir naquele trabalho qual é a dinâmica que está oculta e que está a provocar aquela dificuldade ou aquele problema. E, efetivamente, essa dinâmica surge. Os representantes que, na grande maioria das vezes, e até convém que assim seja, não conhecem as pessoas que estão a representar, nem conhecem o cliente e que têm muito pouca informação, vão assimilar dentro daquele campo, vão recolher informação sobre as pessoas e, inclusivamente, sentem mesmo aquilo que a pessoa sente. Pessoas que eles não conhecem. Daí esta abordagem também ser fenomenológica, não é? Porque é o fenómeno, é o que aparece no momento. A partir daí há todo um trabalho que o facilitador faz com os representantes e com o cliente e com o representante do cliente, que leva à possibilidade de solução daquele problema. Primeiro, então... Isto aplicado ao sistema familiar. Sistema familiar. Na pedagogia sistémica, que é aplicada ao sistema escolar, engloba pais, alunos e professores, porque são estes 3 grandes grupos que compõem o sistema escolar. Existe inclusivamente em Portugal a formação acreditada pelo Ministério da Educação para professores em pedagogia sistémica, já há algum tempo. Esta formação é dada pela mesma pessoa que trouxe as constelações familiares para Portugal, que é a doutora Paula Matos, que é psicóloga em Carcavelos, e é uma abordagem muito interessante, porque é uma abordagem diferente. Neste momento tem o nome de Educar para o Futuro, a formação de professores, esta formação, e é mesmo muito interessante. Utilizam o método das constelações familiares aplicados ao sistema escolar e, de facto, promove uma melhoria muito grande nas relações intrapessoais, na comunicação entre a família e a escola, que é vital, não é? Como todas as pessoas ligadas ao sistema escolar sabem, no trabalho que visa a integração do aluno, não é? E o sucesso escolar. O trabalho entre a família e a escola é muito importante, sabendo e promovendo a consciência por parte destes intervenientes de qual é o papel de cada um, qual é o papel do professor e qual é o papel da família, que está muito confuso, não é? Porque a família deve ser integrada na escola, sim, para o bem do sucesso escolar dos alunos, mas cada um no seu papel. E cada um sabendo o seu papel, então pode sim haver um trabalho eficaz e de equipa, e para isso é preciso que a comunicação funcione. E de facto a formação Educar para o Futuro, que é a formação em pedagogia sistémica, dá essa ferramenta tanto a pais quanto a professores. É uma ferramenta muito útil na promoção dessa comunicação e na integração. Aliás, a palavra de ordem desta metodologia é integração, porque todos fazem parte, não é? Na integração de todos os intervenientes, porque todos fazem parte, é isso mesmo. E nas empresas, como é que funciona isso? Da mesma com forma, outras variáveis. Exatamente, com as variáveis aplicadas ao sistema das organizações e do trabalho.
Qual que é o objetivo, então? É fazer uma reconciliação, uma remodelação? O objetivo, por exemplo, nas constelações familiares, a força maior de um elemento da família, numa família, o que produz, que tem mais força no movimento de todo o sistema, é alguém que foi excluído. Essa pessoa, nem que tenha sido há 2 ou 3 gerações atrás, há um elemento da família que vai fazer barulho, entre aspas, muitas das vezes na forma de doenças, na forma de comportamentos disruptivos, portanto, de alguma forma problemática até, de forma a que aquela pessoa seja incluída no sistema familiar, daí a palavra de ordem ser integração. Isso provoca uma grande força no movimento do sistema familiar. E por que você diz? Ela foi excluída e então ela vai haver alguns movimentos que vão chamar a atenção do resto da família. Exatamente. Positivo Nem ou que essa negativo? pessoa já não esteja na vida, nem que essa pessoa já não esteja viva. Continua repercutindo a ação que ela fez enquanto viva. A vida dela. Ela fez. Os nossos bisavós. Exatamente. Tem lógica, a gente segue, vai buscar. E repetimos muitas vezes determinados padrões, às vezes representando um familiar de quem nunca ouvimos falar, porque foi excluído da família. Essas histórias aconteciam muito antigamente. Por exemplo, alguém que engravidava e que era uma vergonha na família, então essa pessoa era excluída, era escondida, e aquela gravidez ou qualquer acontecimento que fosse considerado vergonhoso para a família era escondido e não se falava mais naquilo, e aquela pessoa era efetivamente excluída. Isso vai ter influência até 2 ou 3 gerações depois, e aparece muitas vezes há comportamentos que alguém vai repetir, e aquela pessoa tem que ser reconhecida e incluída no sistema familiar. O trabalho das constelações familiares permite isso, e permite também ressignificar acontecimentos, não é? Na pedagogia sistémica, nós sabemos que existem, portanto, tem que existir normas e regras, e elas fazem parte e têm de existir, mas muitas vezes há os alunos excluídos do próprio sistema escolar, não é? Todos nós sabemos que existem, muitas das vezes por falta de ferramentas e por não se saber como fazer, e acaba por ser considerado o mal menor. Excluindo aquele, conseguimos, dar aulas ao resto da turma, por exemplo, enquanto aquele aluno não for incluído, porque ele faz parte daquele sistema. Ele tem que ser incluído no sistema, porque todos fazem parte. Todas as etnias fazem parte, todas as características familiares e socioeconómicas fazem parte, todas as pessoas com as mais diversas origens e fazem parte. Portanto, isto é sempre... O campo de atuação é um campo de possibilidades, mas a palavra de ordem é sempre a integração, porque, tal como acontece no corpo humano, quando um órgão deixa de funcionar, todos os outros vão trabalhar no sentido de compensar o sistema. Isso acontece no sistema escolar, acontece no sistema familiar e acontece nas relações de trabalho e nas organizações, não é? Nas empresas. E na empresa também funciona da mesma forma. Como funcionaria isso numa empresa, então? Quando um elemento da empresa é excluído, mandado embora, qualquer coisa assim. Isso também vem a repercutir? Não estou a ver bem. Bom, como cada caso é um ali. caso, não é? Cada caso é um caso. Isso teria de se colocar o tema e muitas vezes até... a pessoa não consegue acertar na profissão, por exemplo. Não tem que ser só um tema direcionado para aquela empresa, para aquele local de trabalho, também pode ser. Mas ou a pessoa quer ver porque é que a vida profissional não está aí para a frente, ou qual é o melhor caminho a seguir, também pode ser aplicado nesse caso. Tudo o que tem a ver com a empresa e o trabalho. E problemas que intrapessoais que se passam nas empresas também. Gostava de falar só aqui de um pequeno aspecto, que é a ética. Por exemplo, alguém que vai colocar um tema para trabalhar um assunto de um filho, por exemplo, à partida vai haver, imaginemos num casal divorciado, se não há autorização, imaginemos que se representa o pai e a mãe, e é a mãe, neste caso, por exemplo, poderá ser o pai, Sim. que vai colocar o tema.
Se surge alguma coisa relacionada, que se vê que há alguma coisa relacionada com o outro progenitor que não está presente e com a história de família dessa pessoa, esse assunto não é trabalhado, porque a pessoa não está presente e não deu autorização para a sua vida, a sua história e a sua história de família ser trabalhada e se mexer no assunto. Tem que ser com a autorização do próprio. O trabalho é sempre do cliente que o põe, nunca é o facilitador. A responsabilidade é do cliente, o facilitador só facilita. Só dá as ferramentas para que seja trabalhada, mas não interfere na decisão ou no aprofundamento do que a pessoa quer ter. A não ser que a pessoa queira, caso a pessoa esteja presente, caso não seja alguém que não esteja presente, que emerja no trabalho, que o assunto tem a ver com a outra parte da família que não está presente, que não do sistema familiar do cliente, esse tema não será trabalhado, não será aprofundado nessa direção, porque a pessoa não está presente e não deu. Mas, por exemplo, vamos aqui dar um exemplo. Se vai o pai ou a mãe a trabalhar um assunto com o filho lá, suponhamos drogas ou qualquer coisa assim. Sim. Se o pai estiver presente e a mãe não estiver presente e aquilo envolver alguma coisa com a mãe, não se fala daquilo, é isto? A partir os progenitores podem colocar temas dos filhos, em princípio até aos 25 anos. A partir daí o filho é responsável por si e saberá. Se a mãe, imaginemos que nesse caso a mãe é alcoólatra e surge que o problema tem efetivamente a ver, isto é um trabalho fenomenológico, portanto é na altura que se decide, mas à partida nunca se vai desenvolver muito o trabalho não estando o próprio presente, a não ser que aquela pessoa esteja dada àquele progenitor, o outro não tem capacidade, sei lá, por demência, por não ter, e o único responsável pela criança. Isso aí depois é na altura que se decide o que é melhor para todos. O papel do facilitador é um papel de muita abertura, porque tem que estar aberto para qualquer coisa que possa surgir, e de um código pessoal de ética, exige um certo código pessoal de ética, sim, para trabalhar. E de respeitar quando não pode ir mais além, a impotência de não poder ajudar mais, é outro trabalho, mas tudo isso é trabalhado na formação, durante a formação das constelações. E onde é que podemos procurar este trabalho, essas formações, ou essa assistência? Como é que pode ser? Portanto, estes workshops ou sessões individuais, existem várias pessoas no país a trabalhar com esta metodologia. Existe, portanto, o Espaço Psi em Carcavelos, que eu saiba é onde no país se faz formação. Portanto, foi onde eu fiz a minha formação e é onde ainda se continua a fazer. Sei que também é lá que se fazem, portanto, é o trabalho da doutora Paula Matos, também se faz a formação de professores em Pedagogia Sistémica, o projeto Educar para o Futuro. Faz-se também em Carcavelos, no Consultório de Medicina Natural, TIM, muito perto da estação. Existem sessões individuais feitas pela facilitadora Tim Wagner, que é uma alemã, uma colega com quem eu também costumo trabalhar uma vez por mês. Eu também faço os meus próprios workshops, tanto individuais como de grupo. E quem quiser entrar em contato com a Lourdes, qual que é o telefone para contato? O telefone é o 96 500 9639 e pode ser também através do e-mail planetaazulim@hotmail.com. Agradecemos a presença da Lourdes Almeida. Eu é que agradeço a oportunidade de divulgar esta metodologia. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. O programa Ciência e Saúde tem o apoio Worldprint, brindes e publicidade, amigos do Ciência e Saúde, Clínica Cognitiva.eu, IAC Academia Internacional da Consciência e revista Zen Energy. Revista Zen Energy. Todos os meses nas bancas com dicas, técnicas, exercícios e soluções práticas para conseguir o equilíbrio no seu dia-a-dia. Leia a revista Zen Energy para criar autoconfiança, desenvolver a sua autoestima, fortalecer o seu relacionamento, lidar com os seus filhos ou ainda libertar-se de medos, crenças, fobias, ansiedade e stress. Todos os meses nas bancas. Revista Zen Energy. Compre e invista em si. Ciência e Saúde.
com Rosânia Fernandes.